Saudação de paz, pastor Josué, Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito Santo de Deus hábil está me expressando em minha fala nesta tarde de sábado aqui no meu canal do Facebook. Estou aqui mais um sábado para magnificar e exaltar a majestade gritante e verdadeira de estar me expressando em meu dialeto formal, adicional, por colocativas verbais em minha fala. Também quero magnificar simplesmente a todos que têm me apoiado aqui no meu canal do Facebook, onde eu tenho feito as lives aqui na segunda-feira e onde eu tenho feito, porventura, as lives toda segunda e toda terça-feira tenho feito lá no meu canal do Instagram. E na quinta-feira agora que vem vou estar fazendo o TikTok. E sábado agora que vem, eu, porventura, vou estar fazendo lá no meu canal, @Pastor Josué Teologia. Então, eu estou aqui para me expressar a minha fala aqui no Facebook, para dizer para todos: a live que eu quero começar nesta tarde é um assunto muito delicado que poucos podem até mesmo não compreender e outros compreender de forma sensível e de forma graciosa. Eu quero falar sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. São uma imagem bíblica que representa as forças forças destrutíveis que terão o fim dos tempos, ponto. São eles, : conquista, vírgula, guerra, vírgula, fome, morte, ponto. O significado de cada cavaleiro. Então nós podemos ver aqui que dentro do Apocalipse, sabemos que tudo que está acontecendo na Terra é prenúncio da vinda de Cristo. As profecias, elas têm que se cumprir para que Jesus possa voltar. Agora nós temos que entender, por colocativas, para que nós não podemos ignorar e falar coisas que a Bíblia não fala. Como? Eu tenho que saber separar e saber definir o que é vinda em glória e o que é rapto da igreja. Rápido quer dizer arrebatado. A igreja será arrebatada para encontrar com Cristo nas alturas do céu. Porque o camelo que está no deserto, que é uma representação, quando aparece Isaac junto com Rebeca, o camelo ali é uma figura do pastor. Uma figura do pastor. O camelo. E, porventura, Isaac é uma figura representativa de quem? De Jesus, que é Cristo. E Rebeca representa a noiva, que é a igreja. Que a noiva vai se encontrar com o noivo, por manifestação colocativas verbais, para que o nome do Senhor possa ser glorificado através desta ação magnificante. Então nós podemos entender que o livro do Apocalipse, ele não é um livro para deixar terror, para deixar desespero, para deixar, porventura, pessoas abismadas e com medo. Não é. O livro do Apocalipse é um livro, porventura, da divina revelação de João, que estava ali na ilha de Patmos. Então, João, ele teve esta visão ortogada do Senhor, e aquele dia que João teve esta visão, ele foi arrebatado em espírito.
e ele estava na ilha de Pátimos, quando ele foi arrebatado. O que é isso? Ele estava na ilha de Pátimos, por quê? Porque foi aonde o Senhor deixou ele, para que ele possa simplesmente, em colocativas quais, ser arrebatado pelo Senhor e o Espírito de Deus mostrar para ele as coisas inefáveis do mundo espiritual, para que ele possa relatar o que ele viu. O que ele viu. Então ele vê tudo isso, Ele vê as visões, ele vê porventura no céu o trono, assado o trono, a mesa do banquete, ele vê a praça, ele vê, a árvore da vida, que dá acesso à árvore da vida. Então João ele teve o privilégio de escrever o livro do Apocalipse, que é o livro da esperança, que traz esperança para nós que somos cristãos. Então, vinda em glória é uma coisa. O que é vinda em glória? Vinda em glória é que todo olho verá. Todo olho verá. Rapto da igreja, todo olho não verá. O rapto da igreja é para a igreja. Então, a igreja vai ser arrebatada para encontrar com o Senhor nos ares. E a função do Espírito Santo é essa: levar, arrebatar a igreja para o Pai, para encontrar com Cristo Jesus, o Messias, nas nuvens do céu quando chegar a hora, Então o Espírito Santo ele tem funções aqui na Terra. E que tipos de funções são essas que ele tem? São colocativas verbais, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele prescruta a mente de Deus e sonda a mente de Deus para que possa passar para o cano que é o pregador, que é a água, e passar para a igreja a mensagem que ele quer falar, de forma qual que a manifestação do Espírito se manifesta. E qual é a outra função dele? Arrebatar a igreja e entregar na mão de Jesus. Então, tudo que está acontecendo na terra, Jesus falou isso como uma mulher grávida. Não quer dizer que a terra é uma mulher grávida. É uma simbologia explicativa, explicando com explicação notória sobre isso que está por acontecer. É como uma mulher grávida, que tem várias contrações para ter a criança. Tem criança que nasce de 7 meses e tem crianças que nascem de 9 meses. Então, cada contração que a mulher vai tendo está perto de dar luz. E os sinais que estão acontecendo na terra não é para os crentes, é para o povo ímpio se converter da sua maldade, do seu mau caminho e se voltar para Deus. E se voltar para Jesus, de coração voltado, de coração sincero, de coração arrependido e de coração aquebrantado. Então, a manifestação do Espírito Santo, ele começa aí. Então, o livro do Apocalipse, ele foi escrito com coisas que foi, com coisas que estão e com coisas que acontecerão. Quer dizer, passado, presente e futuro. São 3 linhas de raciocínio que João deixou na visão que o Espírito o entregou, que é o Espírito Santo, o arrebatou na ilha de Pátimo. E naquele dia era um dia de domingo, que ele foi arrebatado ao Pai, ele foi arrebatado ao céu, o velhinho apóstolo de 90 anos de idade. Então ele começou a ver e ele começou a ver as coisas, ele começou a ver quando ele foi arrebatado em espírito e começou a registrar, quer dizer, anotando, escrevendo tudo o que viu para deixar um livro que tem 22 capítulos, que é o livro do Apocalipse.
Então nós temos que entender que tipos de cavaleiros são esses que aparecem lá em Apocalipse, né? A partir ali, né, uma colocativa, Apocalipse capítulo 6, versículo 1, né, que também dá uma base, né, colocativa verbal do texto, que fala dos 7 selos do Apocalipse, que são que são uma série de julgamento de Deus que antecipa o fim dos tempos, e os selos estão descritos no Apocalipse capítulo 6, versículo 1, ênfase ao versículo 17, e também, né, do capítulo 8 de Apocalipse, ênfase ao versículo 1 e ênfase ao versículo por caridade divina 5. Então tem algumas manifestações diferenciadas. Então, qual o tipo dos cavaleiros que aparece no Apocalipse? Veja bem, como eu disse para você, o Apocalipse, escrito por João, é o livro da divina revelação ortogada por Deus para, porventura, João escrever, né? O pai passou para o filho passou para João, e João escreveu e relatou o que viu. Então, esses cavaleiros que estão, porventura, citados em Apocalipse, eles são cavaleiros que a profecia de João está se cumprindo, né? São 4 cavaleiros. Primeiro cavaleiro é conquista. Segundo cavaleiro é guerra. Terceiro cavaleiro é fome. E o quarto cavaleiro é morte. São 4 cavaleiros do Apocalipse. Cada um tem a sua posição e aquilo que vai fazer sobre a terra. Os homens que não têm a marca do Senhor, que é o sangue do Cordeiro, os homens que não têm a proteção de Deus, que vivem vagando na terra, né, como ímpios, que não sabem da verdade absoluta, manifestadora, graciosa de Deus, eles vão ignorar esse texto de Apocalipse, porque eles não conhecem a palavra. Então, quando eu não conheço a palavra, eu me torno ignorante da palavra. E ignoro o que a palavra tem para me ensinar, e o que a palavra tem para me dar, e o que a palavra tem para me alimentar. Então, o livro do Apocalipse, ele é um livro de autoridade, de visões que estão se cumprindo, e visões que ainda vai se cumprir, e visões que estão acontecendo, para que nós podemos ter um intento do entendimento, né, bíblico dentro das escrituras sagradas, para que nós podemos abrir os nossos olhos espirituais e possamos ver, não ignorar, mas ver o que está porventura escrito no livro do Apocalipse. Então, os cavaleiros do Apocalipse, né, eles estão prontos para poder agir, né, simplesmente na terra, e também para que possa, né, sancionar juízos sobre a terra. Agora vamos comigo em uma parte aonde fala desses cavaleiros do Apocalipse. Eu quero deixar para você aqui, né, aonde fala, para que nós podemos começar, né, a palavra e pregar esta live, né, para que nós podemos ter um entendimento pleno, o entendimento da palavra sobre os, né, cavaleiros do Apocalipse, porque João detalhou. Então, Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, ênfase ao versículo 8, ele dá base colocativa a respeito dos cavaleiros do Apocalipse. Qual são a sua função? Eu vou ler aqui para que você possa entender. Escute bem. O significado de cada cavaleiro.
O cavaleiro, na verdade, o cavaleiro do cavalo branco representa conquista ou engano. Ponto. O cavaleiro do cavalo vermelho simboliza guerra. Ponto. O cavaleiro do cavalo preto representa fome. Ponto. O cavaleiro do cavalo descolorido representa a morte, que no caso é o cavalo amarelo, que é um cavalo descolorido, representa a morte, causando por impedimais, né? Impedimais e por outros motivos. Impedimais. O que é isso? Causando morte e destruição nos demais homens que estão fora da presença do Senhor. Então, esta colocação que eu quero colocar para você sobre os cavaleiros do Apocalipse, a partir de Apocalipse capítulo 6, versículo 1, ênfase ao versículo 8, desta base colocativa verbal e adicional do texto. Então, cada cavaleiro que eu citei aqui para você aqui na apostila, ele tem uma função. O cavalo branco, ele é o cavalo da conquista. Eu já vi muitas pessoas falar que aquele cavalo branco, que é o primeiro cavaleiro do Apocalipse, a partir do versículo 6, né? Perdão, é do capítulo 6 e do versículo 1, falam que é Cristo ali. Eu já vi alguns dizer que é Jesus, eu já vi outros dizer que aquele cavaleiro é o Senhor no cavalo branco, não é Jesus ali. Ali, aquele cavaleiro não é Jesus. Ali não é. Ali, aquele cavalo branco com o homem em cima dele montado, né? Ele é um cavalo para conquistar. Ali é a conquista do anticristo. Né? Então, ali, aquele cavalo branco é o anticristo. Não é Jesus. Né? Não tem como ser Jesus ali, porque até então ele está junto para conquistar dos demais cavaleiros do Apocalipse. Porque um é conquista, o outro é guerra, o outro é fome e o outro é morte. Então são 4 cavaleiros com autoridade. Um que comanda as guerras na terra, os exércitos na terra, e comanda, porventura, exército, batalhões, tanque, homens, né, que provoca a terra para o homem, um matar o outro, né, para um enfiar a espada no outro, para um assassinar o outro. Então, este cavalo, que é o segundo, que é o cavalo vermelho, é o cavalo de guerra. É o cavalo de guerra. E o primeiro é o cavalo da conquista. Esse aí é o anticristo, que vem conquistar, né, as nações, os povos, e unir o povo somente em uma língua. Mas o anticristo não pode vir ainda, por quê? Porque o Espírito Santo ainda está na terra. Somente aquele poderá suportá-lo. Qual o nome daquele? Que é o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, ele não pode, porventura, aparecer, né, em forma física, em corpo físico, para poder agir na terra e conquistar, né, os homens que não têm a marca do Espírito Santo. Então, a manifestação acontece aí, destas colocativas verbais e adicionais que eu citei para você. Então, esse cavalo branco aí, que aparece em Apocalipse, é o cavalo da conquista. É o cavalo que veio conquistar nações, reinos, né? Então, isso vai cumprir no futuro, né? Vai acontecer ainda, né? Este cavalo. Porque o espírito do anticristo já está na terra. Só que a sua presença física, visível, ao olho nu, para poder ver, nós não podemos ver ainda,
por causa do Espírito Santo que está aqui. Então é uma manifestação diferenciada que ele veio para conquistar o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Para que você possa pensar e refletir. Pense bem. Agora vamos para o segundo cavaleiro do Apocalipse, que é o cavaleiro do cavalo, né? O cavaleiro do cavalo vermelho, né? Simboliza a guerra, ponto. Ele simboliza a guerra. Ele simboliza, porventura, a destruição. O que a guerra faz aos homens? Um mata o outro, um conquistar pelo lado da força. Então a guerra, ela traz morte, ela traz sofrimento, ela traz dor, ela traz angústia e ela traz, porventura, coisas que, porventura, não é acessível a trazer ao homem. Ela traz coisas, né? Ela traz coisas que não é bom. Mas por que Deus permite a guerra? Para que possa se cumprir o que está escrito. Porque se os homens querem, Deus permite. Então Deus permite a guerra para que se cumpra a parte desse cavaleiro, que é um simbolismo de guerra. Ele que induz as nações se virarem contra a outra. Por causa de duas coisas: poder, trono, cetro, coroa, né? E porventura destruição. Então, este cavaleiro, que é o segundo cavaleiro da guerra, ele traz a guerra para os homens. Aí Deus permite a guerra para mostrar para o homem aonde a guerra leva o homem. Leva o homem à morte, à destruição, à queda e ao desuso de queda, né? Porventura, a fome. Aonde tem guerra tem fome. Aonde tem guerra não tem luz. Aonde tem guerra tem escuridão. Aonde tem guerra tem choro. Aonde tem guerra tem lágrimas. Aonde tem guerra não tem alegria. Onde tem guerra a pessoa perde tudo. Nada fica em pé. Porque a guerra ela traz destruição, né, para a vida das pessoas e para destruir as vidas. Então eu tenho que entender o porquê desses quatro cavaleiros. Então o primeiro é conquistador, né? Ele está conquistando, né, o porventura e fazendo o seu império, né? Até que o anticristo chega, né? Porque a igreja está passando por um momento de teste. É um teste, somente um teste. E depois desse teste que a igreja passa, a igreja saberá, né, que porventura chegará o dia de ser arrebatada e levada ao céu. Então esses cavaleiros já estão agindo. É guerra por várias nações, é reino contra reino, é nação contra nação, né? O cavalo branco da conquista ele está conseguindo conquistar vários poderes, né, aquisitivos, financeiros. Então, está tendo simplesmente uma conquista muito grande. Então, a Bíblia está se cumprindo de pouco a pouco. A gente pode ver o cumprimento e a manifestação da palavra de Deus se cumprindo aos corações e às vidas que gostam da palavra. Então, o segundo cavaleiro é o cavaleiro, porventura, da guerra, que é um simbolismo da guerra, que é uma destruição, né, quer conquistar a força, a guerra, né? E o terceiro cavaleiro preto, representa a fome. A fome pelo mundo está, porventura, imensa. Tem lugares no Brasil que não tem mais água potável nas torneiras para as pessoas beber. Tem lugares, porventura, fora do Brasil, que as pessoas passam fome. Tem lugar no Brasil que tem pessoas que não têm 5 refeições por dia. Então, este cavaleiro da fome, ele, porventura, traz fome. Veja a África.
a miséria que é, a fome que é. Então ele traz fome. E tudo isso que acontece, esses cavaleiros do Apocalipse agindo, é para mostrar para o homem aonde o ódio leva. O ódio só leva à destruição e à queda da pessoa. Somente isso, mais nada. A queda, a falência, a destruição e o desuso, porventura, da desobediência. Então é para lembrar para o homem que não há vida no cavalo branco, que é a conquista, não há vida no cavalo vermelho, que é o cavalo de guerra, não há vida no cavalo preto, que é o cavalo de fome, mas há vida somente em Jesus. Para o homem se voltar para Cristo, né, e reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então esses cavaleiros, eles atuam, e eles atuam, porventura, como a representação de fome. É a miséria, né? É o ego do porventura colocativo verbal, dizer do egoísmo, o egoísmo das nações, das pessoas, né? Então, porventura, o ego da injustiça. A injustiça é grande, né? Então muitos morrem de fome, né? É o cavaleiro preto, que fome, né? Sem água, morrendo, que o nosso corpo é 80%, quer dizer, 70% água e 30% comida sólida, né? Então, precisamos mais de água do que de comida, né? Para ficar bem hidratado, né? O corpo. Então, este cavalo vem para destruir, trazer fome, miséria, para que o homem, né, se volte para o Senhor, se volte para Cristo, se volte para o Rei. Né? Esse é o terceiro cavaleiro. Agora o quarto cavaleiro, o cavaleiro do cavalo descolorido, representa a morte, causando por epidemias e por outros motivos próprios. Quer dizer, este cavaleiro intui, se manifesta, né, trazendo, né, porventura, doenças e trazendo, porventura, o fruto de doenças, né, para a morte, que é o quarto cavaleiro da morte. Epidemia, ele traz epidemia, ele traz, porventura, a morte, ele traz a destruição, né? Ele traz sobre as nações, né? E sobre os povos que não têm Cristo. Ele traz morte, ele traz desuso da morte, que é o cavaleiro da destruição. É o cavaleiro para destruir, para lembrar para o homem que só há vida em um, só há vida em Jesus, só há vida em Cristo. Por isso que Jesus enfatizou em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Ele enfatiza isso dizendo a respeito de quê? Que ele está enfatizando que só nele há vida e vida com abundância. Fora de Cristo é morte. Fora de Cristo é desuso de queda e de falência. Fora de Cristo não tem vida. Fora de Cristo não tem, porventura, uma vida para que possa se manifestar de forma clara e de forma objetiva. Então, se em Cristo não tem isso, somente porventura no Pai, que é através de Jesus, o Cordeiro de Deus, que nós podemos ter vida, para que nós podemos ficar livres. Então, esses sinais dos cavaleiros, né, são sinais do Apocalipse capítulo 6. São representantes. Um representa a guerra, outro representa a conquista, outro representa a fome, e o outro representa a morte, que é a destruição, né, porventura, para que possa matar com doenças e em pandemias, que são doenças incuráveis,
Um mosquito, presta atenção, um mosquito mata uma pessoa. Tu acha que isso é o quê? Um mosquito da dengue mata uma pessoa se a pessoa não cuidar. Isso é prenúncio da vinda de Jesus. Então esse cavaleiro é o cavaleiro da morte, para lembrar para o homem que sua vida em Cristo, para que o homem se volte para Jesus e para que o homem possa voltar para Cristo, o Salvador da humanidade. Aquele que morreu, padeceu no madeiro, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Então, várias pandemias, várias doenças, né, que acontecem como câncer, como outras mais graves, que mata, que destrói. Então, este cavaleiro é o cavaleiro da morte. É o cavaleiro do desuso da destruição. Aí eu quero que você entenda o motivo dos quatro cavaleiros, que é uma simbologia colocativa verbal, adicional no texto dos cavalos do Apocalipse, para que nós podemos entender qual são a sua função, né? Então você pode ver que o primeiro cavaleiro tem um arco na mão. E aquele arco que ele tem na mão é um arco de conquista. É o cavaleiro para conquistar, né? O arco na mão é conquista. Ele conquistará as nações. E quem vai conquistar as nações? Vai ser o anticristo. Ele será conquistador, né, de todas as nações depois do arrebatamento. Assim aconteceu o rapto da igreja, que a igreja é levada para os ares, né? Vem, porventura, a grande tribulação. E aí vem a atuação, porventura, do anticristo, porque o anticristo é a besta, e a besta é o anticristo. Só muda a figura do nome, por colocativa verbal adicional e por colocações, para que nós podemos entender o que a Bíblia fala e o que a Bíblia traz por desuso, para que nós podemos lembrar o que a palavra se manifesta. Então eu quero deixar para você aqui os quatro cavaleiros do Apocalipse e descer mais um pouquinho com você para que nós podemos entender. Vamos lá? O que o Apocalipse retrata? O livro do Apocalipse retrata estas realidades de maneiras simbólicas, vírgula, e aponta para o controle soberano de Deus sobre a história. Ponto. Porque tudo é permissão do Senhor. O que os cavaleiros representam para os cristãos? Agora vamos da representação dos cavaleiros. Para os cristãos, vírgula, os quatro cavaleiros irão acontecer antes do fim, que no caso agora, de todas as coisas, ponto. O que a visão dos cavaleiros oferece? Esta visão oferece, vírgula, ao mesmo tempo, vírgula, uma advertência e uma esperança, ponto. Os quatro cavaleiros do Apocalipse representam os julgamentos que a humanidade enfrenta desde a sua origem, ponto. A cor do cavalo os representa, dois pontos. Branco é conquista. Por que conquista? Pelo arco que ele tem na mão. É a conquista que ele vem conquistar com seu arco, vírgula. O vermelho é a guerra, vírgula. E o preto é a fome. E o amarelo é a morte. Ponto. Os 7 selos do Apocalipse são uma série de julgamentos de Deus que antecede ao fim dos tempos. Ponto. Os selos estão descritos no Apocalipse capítulo 6, versículo 1, ênfase ao versículo 17. E Apocalipse capítulo 8, versículo 1, ênfase ao versículo 5, ponto.
O significado, os 7 selos, ponto de exclamação. Os 7 selos são associados aos 7 Espíritos de Deus e a outros termos bíblicos que se refere ao número 7. Ponto. Os selos podem conter símbolos que representam a morte, vírgula. Morte, vírgula. A fome, vírgula. As guerras mundiais, vírgula. O martírios, vírgula. Terremotos e o anticristo, ponto. Os primeiros 4 selos liberam os 4 cavaleiros do Apocalipse, ponto. Os selos revelam outros julgamentos, vírgula, como martírios por fé em Cristo, vírgula. Terremotos e devastadores e uma multidão de pessoas de todas as nações, ponto. O que acontece após a abertura do 7º selo, ponto de interrogação. Após a abertura do 7º selo, vírgula, há um interlúdio no livro do Apocalipse, vírgula. É próxima parte da tribulação começa, ponto. Ponto. A próxima parte da tribulação é anunciada pelas 7 trombetas. Ponto. Aí você pode ver, né? Após a abertura do 7º selo, o Apocalipse, 7 anjos com trompetas começa a soar, vírgula, um por um, ponto. Cada trompeta soada marca o início de uma série de acontecimentos. Então, para que você possa entender o que acontece quando o 7º selo é aberto, ponto de exclamação. Houve-se um silêncio no céu, cerca de meia hora. Aparece 7 anjos diante de Deus, com 7 trombetas. Um anjo com incenso de ouro oferece incenso em nome do povo de Deus. O anjo atira o incenso cheio de fogo do altar e da terra. Ouve-se trovões, relâmpagos, e barulhos e terremotos. O que significa os 7 selos? Ponto de exclamação. Então você pode ver que quando isso acontece, aqui fala dos cavaleiros do Apocalipse e também fala, né, do anticristo. Esses cavaleiros, né, eles estão associados aos 7 selos do Apocalipse, né, porque são 7 selos, são 4 cavaleiros. Então, 4 cavaleiros que se manifestam a partir de Apocalipse capítulo 6. E essa associação de Apocalipse capítulo 6 é uma associação que nós temos que entender o porquê que a Bíblia dá esta colocativa verbal desses 4 cavaleiros. O primeiro cavaleiro é conquistador, né? Veja bem o que eu vou ler para a tua vida aqui, para que nós podemos ter um entendimento claro sobre, porventura, esta colocativa. Olha só. Os cavaleiros do Apocalipse estão descritos no livro de Apocalipse, capítulo 6. Versículo 1, ênfase ao versículo 8. Vírgula. Quando o Cordeiro abre os primeiros 4 selos do rolo profético, ponto. Cada cavaleiro traz um cavalo
de cor diferente. Simboliza o juízo ou eventos trágicos para a Terra, ponto. Vai trazer eventos trágicos para a Terra. Aí podemos entender os 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco, versículo 1 e versículo 2, 2 pontos. O cavalo tem um arco e recebe uma coroa, ponto e vírgula. Ele sai conquistando, como eu te falei, e para vencer, ponto. Muitos interpreta como Cristo, ou a expressão de poder e falsas vitórias conquistadas. Ponto. Esse é o primeiro cavaleiro, que ele sai como conquistador. Só que é uma conquista falsa, porque tudo que o anticristo conquistar, ele vai perder. Tudo ele vai perder. Ele conquista, mas ele vai perder tudo. Ali é só um tempo de conquista, porque a coroa quer dizer vitorioso. O arco quer dizer conquistador. Então ele conquista as nações e sai como conquistador delas. Isso vai acontecer quando o anticristo vir, porque ele vai juntar, todos que ficaram, as nações. Ele vai ser, porventura, o homem que vai resolver os problemas da humanidade. Então, quando acontecer o rapto da igreja, que é o arrebatamento, coletivo, colocativo da igreja que vai ser arrebatada, nesse texto de Apocalipse, sairá entre os 4 cavaleiros um para conquistar. Uns têm impressão que é Cristo, mas ali não é Jesus, ali não pode ser Jesus, Porque até então, depois do rapto da igreja, vai vir a grande tribulação. E aí vem a ação desse cavaleiro para conquistar as nações da terra. Então, ele vem como um conquistador de povos, de nações. Ele sai com uma coroa no cavalo branco para conquistar e com um arco na mão para tomar. Chama autoridades, poder, para conquistar o que ainda não foi conquistado. É uma manifestação. É uma graça manifestadora que se manifestará depois do rapto da igreja. Então, esse primeiro cavaleiro aí não é Jesus. Ele é o anticristo. Não pode ser Jesus. É o anticristo. Então, eu quero deixar para você o primeiro cavaleiro que sai. Porque ele sai para conquistar, após a igreja. Porque os 4 cavaleiros, porque isso aqui é Apocalipse capítulo 6. Então ele está conquistando. Esses 4 cavaleiros já estão na terra. O branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Que é o branco, que é o cavalo da conquista, o vermelho é o cavalo da guerra, o preto é o cavalo da morte e o amarelo, quer dizer, o preto é o cavalo da fome e o cavaleiro amarelo é o cavalo da morte. Então, esses 4 cavaleiros já estão na terra. Eles já estão conquistando. Eles já estão ali conquistando nações, reinos, povos para eles. Agora, as coisas vão piorar depois do rapto da igreja, depois do arrebatamento. Que o sistema vai ser entregue na mão dele, para ele poder agir, para que se cumpra o que está escrito, as profecias, que está escrito dentro da palavra. Então, eu quero deixar você o primeiro cavaleiro do Apocalipse, que é o cavalo branco, que é o conquistador, E já está, porque até então
Apocalipse 6. A igreja ainda está aqui, né? E então aí Apocalipse capítulo 6, que fala sobre os cavaleiros. E Apocalipse capítulo 7, a igreja aparece ali, né? Mas aí já é outro sentido e outra colocativa. E agora eu quero deixar para a sua vida a respeito do cavaleiro, né? Do cavalo de fogo, que é o cavalo da guerra. Vamos lá. O cavalo vermelho, cor de fogo. Versículo 3 é 4. Dois pontos. O cavaleiro recebe uma grande espada e poder para tirar a paz da terra. Vírgula. Olha só. Fazendo com que os seres humanos mate uns aos outros e simboliza a guerra. Ponto, como eu te falei. Então, o segundo cavaleiro, ele faz que as pessoas se matam, tiram as suas próprias vidas, e ele tira com a espada que foi dada para ele, uma grande espada com poder para tirar a paz da terra. Ele tira a paz dos homens, né? Ele tira a paz de todos os homens. Ele vem destruir, ele vem acabar, ele tira a paz, ele destrói, ele mata os seres humanos e mata uns aos outros. Ele é o simbolismo da guerra, que é o cavaleiro, né, vermelho de fogo, que é dado uma espada. Isso é um espírito diabólico, é um demônio. Assim como é um demônio conquistador o primeiro cavaleiro, é um demônio da guerra o segundo cavaleiro do Apocalipse. Então ele tira a paz dos homens, ele tira o sossego, né, dos homens, e ele mata os homens e faz os homens matar uns aos outros. Esse é o segundo cavaleiro. Agora vamos lá. Terceiro cavaleiro do Apocalipse, cavalo preto, versículo 5 e versículo 6 de Apocalipse, né, capítulo 6. Dois pontos. O cavaleiro, segundo uma balança na mão, ponto. Uma voz fala sobre o alto preço do trigo e da cevada, vírgula, indicando escassez, vírgula, e crença e fome. E crise, perdão, né? Escassez, vírgula, e fome. Escassez e crise e fome. Ele traz escassez, vírgula, crise e fome. Que tipo de fome é essa que ele traz? Fome sobre as nações. Esse cavaleiro com o terceiro, ele tem uma balança na mão, que é uma representação de balança. Ele tem uma balança. E essa balança que ele tem na mão, com essa balança, ele vê o valor do trigo e da cevada. Isso são valores adquiridos financeiros, ó. Mexe no dinheiro do homem, mexe na moeda brasileira. Impostos altíssimos. As pessoas não dão conta mais nem de comer. Claro, né? Tudo lá em cima, o olho da cara, né? Tudo Ventura subiu. Pessoas passam fome. O trigo. Então ele faz isso com essa balança. Essa balança quer dizer o quê? O fruto da injustiça. Muitos têm muitos, outros têm pouco e outros não têm nada. Nem o que comer de manhã tem. Então, para você ver que é o trigo, né, da cevada, indica escassez, crise e fome.
Escassez de quê? De comida, de água. Crise de quê? Crise de trabalho, crise de portas abertas, crise financeira, crise no bolso, crise em todas as áreas, né? Crise até no alimento e fome por vários locais da terra, que mata o homem de fome, que é o fruto do egoísmo. Esta balança é o fruto do egoísmo. Esse é o terceiro cavaleiro preto, que foi dada autoridade para que ele possa sair, com permissão do Senhor. O cavaleiro, quer dizer, perdão, o cavalo amarelo, esverdeado ou amarelado. Versículo 7, versículo 8 de Apocalipse 6. Capítulo 6, versículo 7, versículo 8. 2 pontos. O cavaleiro chama-se morte, vírgula, seguindo de preto pelo inferno, ou Hades, ponto. Recebe poder sobre 4 partes da terra para matar pela espada, vírgula, pela fome, vírgula, e por pragas, pestes e por feras. Esse cavaleiro amarelado, que é amarelado, mas é conhecido como enverdeado, né? Foi dado para ele todo esse poder, que é esse domínio. Foi dado para ele a espada, que é a guerra, vírgula, pela fome, né? Que é o cavalo, porventura, preto, quer dizer, né, o cavalo preto. Foi dado para ele as pragas, que é o cavalo, porventura, amarelado, pestes e feras. Então foi dado para ele toda esta autoridade de espada, né, pragas, peste e feras, para poder matar o homem. Mata o homem na guerra, mata o homem na praga, mata o homem de fome e mata o homem pelas feras. Olha só. Então foi dado para este cavaleiro que sai do inferno, ou Hades, né, para poder ter domínio sobre a terra, sobre os homens que afastam de Jesus, os homens que não querem Jesus, os homens que viram as costas para Jesus, né? Os homens que porventura não aceitam a palavra nem a verdade. Então foi dado para este cavaleiro esta autoridade, para que ele possa matar. E hoje tanto de doença que surge, e hoje o tanto de pessoas que morrem com tudo que é tipo de doenças, com tudo que é tipo de doenças colocativas, que as pessoas morrem, que esses cavaleiros não matam. Então já está se cumprindo o livro do Apocalipse. Algumas coisas já estão acontecendo, porque tudo isso são prenúncio de dores. O pior ainda está por vir, né? Então nós estamos vivendo o que realmente estamos vivendo. Então a morte é o pior cavaleiro, daí a morte. O pior cavaleiro é a morte, porque foi dado o poder para ela poder matar na espada, na fome, na praga, na peste ou na fera, né? Que são destruições, né? Para destruir o homem, para acabar com o homem, né? O homem que não tem o Senhor e não tem a sua proteção, que não quer saber de Deus e nem saber de Jesus. Bem? Então eu quero deixar aqui para você outra coisa. Os quatro cavaleiros do Apocalipse são figuras simbólicas, descritas na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 6,
o que representa julgamentos, vírgula, né? Julgamentos, vírgula, que é conhecido como calamidades, os males que afeta a humanidade antes do fim dos tempos. Ponto. Cada cavaleiro monta um cavalo de cor diferente atrás de uma missão específica de destruição ou transformação. Ponto. O cavalo branco conquistador e vitorioso. Aparece, um cavalo com arco que recebe uma coroa e sai conquistando, como eu já expliquei. Ponto. Significa, muitos estudiosos interpretam como o avanço de impérios, vírgula, o poder militar ou a marca da conquista humana. Ponto. Outra linha da interpretação vem como o próprio Cristo ou a difusão do Evangelho. Ponto. A difusão. Aí o cavalo vermelho da guerra. Aparece, um cavaleiro, né? Um cavaleiro que aguerra que carrega uma grande espada e tem poder de tirar a paz da terra. Ponto. Significa, simbolismo os conflitos amargos, vírgula, a violência, né, que é coisa como violência sangrenta, que é sangrenta, e as guerras civis que faz os seres humanos lutarem e matarem uns aos outros. Ponto. O cavalo preto da fome. Aparece, um cavalo que segundo uma balança na mão. Ponto. Significado, representa a escassez de alimentos, vírgula, a fome, que é coisa como a fome generalizada e a inflação extrema, aonde os produtos básicos fica caro e difícil de obter. Hoje, com o salário mínimo, você não consegue viver. Não consegue. Então, aumenta tudo. Sobe lá para as alturas. Não tem como. Né? Nem para comer tem como. Aumenta tudo. Então, este cavaleiro preto é a fome. Ele que traz isso na terra. Né? O preço das coisas altíssimo, caríssimo. Agora vamos para o quarto. O cavalo amarelado, né? Pálido. Morte. Aparece, um cavaleiro chamado Morte, vírgula, seguindo de preto pelo inferno, ou sepultura. Ponto. Significa, simboliza a morte em massa causada por pestes, vírgula, doenças, vírgula, epidemias, vírgula, fome e animais selvagens. Ponto. E o único cavaleiro explicamente nomeado no texto bíblico. Ponto. Olha o tanto de coisa que esse cavaleiro da morte traz. Ele traz tudo isso para você ver. Aí eu vou te dar outra aqui para que você possa entender. Aí vamos. Os 4 cavaleiros do Apocalipse aparecem no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Ponto. Eles são libertados 4 cavalos. Jesus abre os primeiros 4 selos. Ponto. Ele simboliza força, destruições que afeta a humanidade na história ou no fim dos tempos. Conquista ou falso poder, vírgula, guerra, vírgula, fome
e morte, ponto. Que são falsas promessas, falso poder, falso tudo, né? Falsifica tudo, tudo falso. Então ele representa falso poder, vírgula, guerra, matança, vírgula, fome, morte, destruição, que é a fome, desuso de preços caríssimos, tudo caro, afrené, que é conhecido como, né, conhecido como a aflição das pessoas, né? Porventura, tudo caríssimo, né? Lá em cima, ninguém consegue comprar mais nada, não consegue pagar um aluguel, né? Tudo caro, e a morte que mata com doenças, com pandemias, né? Com coisas que vêm sobre a terra para matar os homens. São 4 cavaleiros. A posição e a ordem dos cavaleiros. Primeiro cavaleiro, cavalo branco, 2 pontos. Vem com um arco e uma coroa, ponto. Representa a vitória, vírgula. Conquista ou engano de falsos poderes. Olha aí, como é que é Cristo? Não é Cristo aqui. Então é falso engano e falso poder. Então eles já estão na terra agindo. Que é o falso poder e o falso engano, né? Falsos poderes e engano dentro do poder. São tanta promessa que tu não sabe em quem acreditar. Só promessa furada, fala, mas não cumpre, coisas que não têm sentido nem colocativas verbais. Então a atuação deste cavaleiro já está aí, atuando sobre exércitos, né, sobre poderes, reinados, posições, né, e estão conquistando para que se cumpra o que está escrito, porque ele sabe que vai acontecer o arrebatamento. Segundo cavaleiro, né, cavalo vermelho, que é o segundo cavaleiro, que é o cavalo vermelho, que é o cavalo de guerra, 2 pontos. Traz uma grande espada, ponto. Representa a guerra e a perda da paz na terra. Ele representa a guerra, a perca e a paz da terra. Ele representa, né? Ele representa, né? Esse é o cavalo vermelho, que representa a perca, né? E a falta de paz na terra. Ele arranca a paz da terra e as percas, porque a espada traz morte e traz guerra e choro. Terceiro cavaleiro, cavalo preto, 2 pontos. A guerra é uma balança na mão, né? Que é, ele carrega uma balança na mão, ponto. Representa a escassez de alimento e fome extrema. Isso é mentira, não é, né? A fome no mundo inteiro. Extrema, extrema, extrema. Ponto. Né? Alimento falta. Água falta. Né? As pessoas tudo morrendo. Uns morrem de fome, outros morrem de sede. Né? Então é fome extrema, que não tem nem o que comer. É este cavalo preto que traz isso, viu? Quarto cavaleiro, cavalo amarelo ou pálido, 2 pontos. Seu nome é morte, vírgula. Seguido pelo inferno, ponto. Seguido pelo inferno, ponto. Representa a morte em massa, por espada, fome e peste. Olha a morte, ela tem 3 habitações. Espada, vírgula, fome e peste, ponto. A morte, a pior de toda, é o cavalo da morte. O cavalo da morte, ele traz espada, que é morte, né, que é sofrimento diário, um sofrimento, né, porventura miserável, ele traz, que é a espada, a fome extrema no mundo e a peste que mata os homens com doenças incuráveis, né? Então a espada é a guerra. Ela mata os parentes, tira a paz da terra, provoca sofrimento, provoca desuso de queda e de porventura manifestação, e também a fome extrema que poucos conseguem se sustentar e ficar de pé hoje. E peste, que são doenças, né, pragas, coisas que vêm sobre a terra. Então, o pior cavaleiro
O pior cavaleiro do Apocalipse é a da morte. O da morte ele usa os três como elemento para poder solucionar a morte. A morte é o pior. Né? A morte é a pior. Aí vamos descer. Explicação por significado. Eles agem em uma progressão lógica. 2 pontos. A busca por conquista geral é guerra, vírgula, que destrói plantações e causa fome, vírgula, né? Culminado na morte, em grande escala. Olha só o que a guerra traz, né? Que é conquistas e guerras. Bom, estão sob controle soberano, 2 pontos. Nenhum deles age por conta própria, vírgula, pois cada um é liberado apenas quando o Cordeiro abre os selos. Ponto. Então, quando o Cordeiro abre os selos, eles agem. Eles não agem por conta própria. Eles, não. Não. Eles agem quando o selo é aberto. Aí eles começam a agir a sua atuação. Aí conquista geral é guerra, que destrói plantações e causas e traz fome. Né? Comunidade da morte, em grande escala. Então você pode ver que em grande escala as pessoas morrem. É fome, é miséria, é tudo. E as pessoas não querem. Então por isso que o Apocalipse, ele é tradutório, né? Você pode ver que é poucas lives que as pessoas gostam de participar. Uma live que fala de Bíblia, uma live que prega a palavra, uma live que fala sobre Apocalipse, ninguém quer participar. Né? Ninguém participa, ninguém tem vontade de participar. Né? É de uma live como essa. Mas se fosse um show gospel, uma coisa parecida, né, que não compromete, que não tem compromisso, que não tem nada, as pessoas gostam. Porque show gospel não compromete ninguém. Não compromete ninguém. Somente porventura, né, vai amanciar o ego das pessoas. Mas não compromete. E poucas pessoas gostam da palavra. Não é todo mundo que gosta de uma boa pregação, de uma boa palavra explicada. Como eu estou explicando para você aqui, o livro do Apocalipse, os 4 cavaleiros, te dei posições, o porquê que eles veio, o porquê que eles, ventura, agem. Então nem todo mundo é fã da palavra. São poucas pessoas que gostam da Bíblia, são poucas pessoas que são fã das Escrituras Sagradas, não é todo mundo. Então muitas pessoas preferem ouvir coisas que vai amanciar o seu ego, o seu eu, do que ouvir uma boa palavra, uma boa pregação, um estudo bíblico, a palavra sendo pregada para alimentar a pessoa. Mais besteiras e coisas que não vai edificar, as pessoas gostam de dar ouvido. Então por isso que eu trouxe aqui o livro do Apocalipse, nesta live, nesta tarde, para deixar para você a respeito dessa posição, dessa colocativa verbal, a respeito disso, para que você possa entender qual é, né, a parte desses 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles não agem por conta própria. Ele só pode atuar as suas atuações quando o Cordeiro abre o selo, porque João viu o selo sendo aberto. Né? João viu os selos abertos e os selos manifestados. Então, quando os selos são abertos, os cavaleiros do Apocalipse o Ventura, começam a sair e começa a causar guerra, uma falsa conquista, tira a paz da terra, pragas, morte, infrações lá em cima,
doenças. Então ele age no sistema da terra para tentar induzir o homem e destruir o homem no seu desuso da sua própria queda, para que você possa entender. Aí descendo mais aqui embaixo, você pode ver os 7 selos do Apocalipse são são uma série de julgamento de Deus que antecede o fim dos tempos, ponto. Os selos estão descritos no Apocalipse 6, versículo 7. Capítulo 1, ênfase ao 7. E do versículo 8, 1 ao 5. Aí você pode ver, ó. Apocalipse, eu vou abrir para ler para você. Apocalipse capítulo 6, o título fala bem assim, né, da palavra. Abertura dos primeiros selos. Aqui em Apocalipse 6 começa a abertura do primeiro selos. Do primeiro selo. Aí se você pegar Apocalipse capítulo 6, versículo 1, ênfase até o versículo 17, vai relatar tudo o que eu falei para você. O primeiro cavaleiro do arco, que é o cavaleiro da conquista com a coroa de ouro, que sai para conquistar. Aí se você ler até o versículo 17, né, vai falar, porque vindo grande dia da sua ira, ponto e vírgula, que poderia suportar, né? Ou melhor dizendo, substituir, ponto de exclamação. Então, Apocalipse 6, do 1 ao versículo 17, fala dos selos, abertura do livro, do livrinho dos selos, que tem 7 selos selados. Quem abre os selos é o cordeiro que João viu que está no trono. Ele abre os selos e os selos é aberto. Quando os selos é aberto, ele faz o quê? Ele começa a ver a visão, que é do futuro. Porque o Apocalipse eles são 3 partes. Coisas que cumpriu, coisas que cumprirão e coisas que irão cumprir. Né? São 3 partes colocativas, simbólicas por colocações. Aí se você for lá em Apocalipse capítulo 8, você vai ter a expressão de quê? 8, capítulo 8 e versículo 1, né? Versículo 1, ênfase ao versículo 5. Você vai ver, aberto do 7º selo. Abertura do 7º selo, ponto. Os 7 anjos com as 7 trombetas, ponto. As 4 primeiras trombetas. Então aqui em Apocalipse capítulo 8, fala sobre sonsonação de trombeta. Eventos das trombetas que são tocadas. Aqui fala, aqui é o evento das trombetas, né? Que é o 7º selo, né? Que porventura são as coisas que acontecerão na terra. E o anjo tomou o incenso que estava diante dele, né? E a fumaça do incenso subiu a orações, que o incenso é as orações dos santos, que sobe até o seu como incenso suave as suas narinas, né? É como oração, né? Porque a nossa oração, ela não sobe na língua portuguesa, ela não sobe como palavras, ela sobe como incenso, né? Agradativo e agradável ao coração de Deus, para que Deus possa se agradar, né? E trazer a vitória para nós. Então ela não sobe em linguagem, ela sobe em incenso. Então, subindo incenso, Deus se agrada e manifesta. Então, João viu, né? Ele viu os anjos, ele viu o selo sendo aberto, ele viu a fumaça
do incenso subir às orações dos santos. Ele viu o anjo, né, com incenso na mão, cheio de fogo do altar. Tudo isso ele viu e ele relata o que ele vê. Ele relata o que ele vê e escreve em João capítulo 8. Né? Aí em João, quer dizer, perdão, em Apocalipse capítulo 8. Aí aqui, propriamente, se você ler todo, vai dar, né, Ventura, o nome da estrela, né, o nome da estrela era Abismo, e a terça parte das águas, né, das águas tornaram-se em abismo, e muitos homens morrerão. Aqui são sonsonação de trombeta. Então aqui fala das trombetas tocadas, da sonsonação do juízo de Deus, e de Deus sonsonando juízo, né, sobre a terra, né, para que se cumpra o que está escrito em Apocalipse. Então você pode ver que não é brincadeira, né? Então ele fala a respeito daquilo que está por acontecer. Aí Apocalipse capítulo 9 fala a quinta trombeta. Aí Apocalipse capítulo 9 ainda, do versículo 13, fala a sexta trombeta. Né? É a quinta trombeta e tem a sexta trombeta, que são tocadas. Aí Apocalipse capítulo 10 fala, né, comido por João, né? Comido por João um livro, que é o livrinho, trazido do céu, né? Então João come o livro, né? No capítulo 10 de Apocalipse, que é uma simbologia colocativa verbal, né? Aí você pode ver que isso acontece quando João vê, né? Ele vê tudo isso e relata o que ele viu. Aí você pode ver aí o significado do sétimo selo, ponto de interrogação. Os sétimos selos são associados aos 7 Espíritos de Deus e a outros termos bíblicos que se refere o número 7, porque o número 7 é o número da perfeição. Assim como tem 666, que é, por colocativa, o número da besta, né? Que aí tem que estudar para ver se realmente bate, se é um número ou não é, ou se é uma marca de judeu, e tem todo esse porém a respeito do 666, né? Então nós temos que entender isso aí. Então o 7, porque tem os 700 mil. E também tem, né, Ventura, o 777, que é o 7 número de Deus, que é o número da perfeição. Aí os selos podem conter símbolos que representam a morte, vírgula, fome, vírgula, as guerras, multidões, vírgula, o martírios, vírgula, e terremotos e o anticristo. Então você pode ver que os cavaleiros estão associados ao anticristo, né? A morte, a fome, as guerras, né? Mundial, que é mundiais, vírgula, o martírios dos crentes, que é morte, né? Terremoto e o anticristo, que é depois do arrebatamento. Os primeiros 4 selos liberam os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os selos revelam outros julgamentos, vírgula, como martírio por fé em Cristo, vírgula, né? Terremotos, que é sobre muitos locais da terra, né? Terremotos e terremotos devastadores e uma multidão de pessoas de todas as nações. É o que está acontecendo no mundo inteiro. Terremoto em muitas nações, matando milhões de gente, a terra rachando no meio, pessoas chorando, perdendo um ente querido, muita lágrima. Então está se cumprindo o que está escrito. O acontecimento após a abertura dos selos, ponto de exclamação. Aí você pode ver que a Bíblia não mente. Ela está se cumprindo de fato, né? Para que nós podemos entender. Após a abertura do 7º selo, há um interlúdio, que é o interlúdio ali, é um intervalo, é uma pausa de intervalo, no livro do Apocalipse, vírgula, e a próxima parte da tribulação começa, ponto.
né? Então ali começa né, a parte da tribulação. Não quer dizer que é a tribulação, é a parte dela. É um pouco dela. Como terremotos, maremotos e outras coisas que acontecerão sobre a terra e que virá sobre o homem. Então eu quero deixar para você esta live, hoje aqui, nesta tarde de sábado, aqui no Facebook. Amém? Quero encerrar minha live aqui, para que você possa entender esta live que eu estou trazendo para a vossa vida em Cristo Jesus. Né? Então tá aí, trouxe a live, deixei a posição, o significado, a coletiva verbal adicional, e vamos aprender a Bíblia para que nós podemos crescer, né? E a cada dia mais na presença do Pai desenvolver. Ser um cristão mais preparado dentro da palavra de Deus. Amém? Então é isso. Saudação de paz, Pastor Josué, Shalom Adonai. Na segunda-feira eu estou de volta aqui no Facebook, na terça-feira no Instagram, na quinta-feira TikTok e no sábado lá no meu canal @Pastor Josué Teologia, no meu canal de teologia, né, que é o canal do YouTube. Eu vou estar lá. Era para eu fazer no YouTube hoje, mas como estava falhando, não estava pegando direito, aí eu fiz aqui. Mas no próximo sábado eu vou estar fazendo lá no YouTube essa live, amém? Então Deus abençoe a todos e dê vitória para a vossa vida. Fique em paz em Cristo Jesus. Amém.